Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, seja muito bem-vindo ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje eu recebo aqui no Incorpora Cast o Marcelo Xavier, que é o diretor do segmento de construção da Senior Sistemas, e o Rafael Yoshioka, CEO da Hipnobox, uma empresa de CRM para incorporadoras, recentemente adquirida pela Senior. Sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui com a gente. Obrigado. Bom, vamos falar sobre inovação, tecnologia, sistemas e como a junção de ERP e CRM pode potencializar as vendas das incorporadoras. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem para a gente um pouco sobre a trajetória profissional de vocês e o que a Senior oferece para o mercado imobiliário. Vamos lá? Você primeiro, né? Fica à vontade, os mais novos. Foi dada a largada. Vamos lá. Bom, eu sou fundador da Hipnobox desde 2010, né? Sou empreendedor aqui, tive outras empresas além da Hipnobox, mas antes de ser empreendedor também fui executivo do segmento imobiliário. Trabalhei em duas empresas, uma consultoria para o segmento imobiliário lá em 2002, 2003. No começo dessa jornada de internet para o mercado, fiz uma série de projetos digitais para as incorporadoras mais tradicionais. E depois também trabalhei numa grande rede imobiliária, que nos bastidores, mas sempre focado na questão das incorporações, a área imobiliária de usada, a imobiliária focada em lançamentos imobiliários. Tenho a sorte de trabalhar com tecnologia, gostar de marketing digital, então eu sei que tive uma agenda muito profunda nos bastidores do negócio do lançamento imobiliário. E o fato de trabalhar com tecnologia me deu uma visibilidade de quais são as culturas desses incorporadores, que a gente faz reunião todo dia, o dia inteiro, há 14 anos com as principais empresas do segmento e as empresas de maior sucesso. Então a gente olha muito o número das empresas, então muitas vezes uma coisa é um discurso, uma coisa é o que aparenta estar na reunião, outra coisa é como que as coisas estão se comportando na parte matemática ali das operações. E a gente sempre teve um olhar mais audacioso de tentar conectar um pouco das melhores práticas das empresas através da tecnologia, levando isso para o segmento. Então acabo que hoje eu tenho um olhar das incorporadoras em relação a qual que é o momento que cada uma delas estão, como que elas estão operando, quais as dificuldades que ela tem e quais são as soluções. Qual que é o nível de consciência, qual que é o nível de profissionalismo de cada uma das empresas. E a gente tem um processo meio consultivo, tentar tirar essa simetria, né, de diferença de produtividade das empresas e agregar através sempre do chapéu aqui de tecnologia. É isso. Marcelo. E eu? Então, eu, sem muitas precisões de datas, né? Mas eu sou o sócio fundador de uma das empresas adquiridas pela Senior, chamada Globaltech, que criou um RP vocacionado para o segmento de construção e incorporação chamado UAU, nos últimos 26 anos. Num processo de M&A, junto ao Grupo Senior, em 2022, eu venho compor a estratégia da Senior de se posicionar no mercado como líder no segmento de construção e incorporação, depois de ter adquirido uma empresa chamada Mega, aqui do interior de São Paulo. Então, agora adquirindo a minha empresa, após aí um período entendendo toda a estratégia do grupo, eu sou convidado a assumir a diretoria do segmento, coordenando e liderando as duas empresas até então adquiridas, a Globaltech e a Mega, bem como uma empresa nossa também, do segmento de construção chamada Obra Prima. E nos últimos 2 meses, 3 meses, né, Rafa? Nessa jornada de levar para o mercado uma experiência completa, a gente sentia ali uma dificuldade, uma carência, uma oportunidade de melhorar o nosso propósito de levar para os nossos clientes incorporadores, ajudá-los a vender mais e melhor, a se relacionar melhor com os seus clientes. Daí, então, convidamos o Rafael da Hipnobox para compor o nosso time. E então compramos a Hipnobox. Cá estamos com esse desafio de levar para este segmento essa experiência ímpar com o nosso grupo sênior, o nosso jeito sênior de ser. Legal. Rafael, como foi esse negócio com a Senior e como a Hipnobox vai atuar daqui em diante? O que é que muda? Só é tudo. Não, brincadeira. Eu acho que a Senior é uma empresa de 40 anos, tem mais de 3 mil colaboradores, fez aquisições aí no mundo inteiro, traz muita maturidade, né? A gente entende que assim, teve uma avalanche de startups, né? Uma avalanche de startups para a Box inclusa nesse processo, e que faziam algumas partes das jornadas incorporadoras.
Só que o processo de transformação digital, venda de imóveis através da internet, processo de maturidade mesmo tecnológica das incorporadoras, vem exigindo uma resposta, né, do relação ao mercado de tecnologia para ter uma plataforma que consiga atendê-los de uma forma unificada. A verdade é que ninguém tem isso bem feito, né, esse assunto bem resolvido. Você vê que é tema de palestras, tem sempre uma discussão sobre você ter um único lugar, um fornecedor consiga atender não só todas as demandas tecnológicas, mas atender de uma forma integrada também. Então, inicialmente, né, o que muda de principal é que o nosso desenvolvedor é um desenvolvedor da Senior, o Mega é um desenvolvedor da Senior, o Global Tech é um desenvolvedor da Senior, a gente tem isso de uma forma unificada. Eu acho que isso traz muita vantagem, porque esse assunto de integrar tudo é um assunto complexo, senão alguém já teria resolvido isso nos últimos vários anos aí de transformação digital. A segunda para a gente, em relação ao processo de venda, é ter horizontes ampliados, assim. A gente tem possibilidades de navegar nessa base de clientes, que é uma base de clientes muito rica da Senior, né, do Mag e da Global, e a gente tem uma troca de expertise, a gente tem um complemento, né, de conhecimentos aqui. Eu estou mais na jornada no começo da geração da demanda, do processo de venda, do processo pós-venda, mais da jornada do consumidor, e a Senior, com as soluções Mega, obra-prima, Global, vem muito com esse complemento depois das partes mais operacionais da empresa, até trazendo um pouco de HCM, também a parte de folha de pagamento, que é uma jornada bem relevante da Senior. Então, eu acredito que o que muda é conseguir entregar, dar essa resposta ao mercado e ter uma solução unificada. Marcelo, e quais são os principais desafios enfrentados pelas incorporadoras nas operações diárias e como o ERP pode ajudar as incorporadoras a superar esses desafios? Tá. Pô, eu vou discursar um pouquinho mais, até abrindo um pouco o contexto para as construtoras. Sim. Também, ou seja, pensar no segmento como um todo, o segmento imobiliário. Tá? Nós vivenciamos, assim, se olharmos pelo retrovisor, nós vivenciamos um momento de oportunidade de melhorar a gestão de processos burocráticos e administrativos. Isso está resolvido. Então, hoje, não é mais diferencial você fazer uma compra ou fazer uma venda e isso estar tudo integrado, isso está tudo automatizado. Esse momento já passou. Como isso passou, a gente começa a entrar em algumas enseadas, em algumas oportunidades de melhoria que vai de encontro a sermos mais velozes, a sermos mais ágeis na percepção dos novos hábitos, das novas necessidades, porque o perfil do nosso consumidor, o perfil do nosso usuário, o perfil do nosso cliente, ele mudou. Ele não mais mexe com tecnologia do jeito que mexia nos últimos 15 anos. Mudaram-se as necessidades, mudaram-se as exigências, a expectativa de tempo, a velocidade da resposta, ela ficou muito sensível, ficou meio game, né? Se eu não ganhar, eu já troco esse game, eu já baixo o outro, ficou um negócio muito, muito interessante. Então, um bom desafio que nós temos neste novo cenário é aprendermos a ser mais fácil a usabilidade para com o nosso público, porque a gente ainda tem um público muito misturado. A gente tem um público que está lá no canteiro, uma mão de obra que está lá precisando de formação, e a gente tem um público que está lá se relacionando com bancos, com bolsa de valores, que é um público mais seleto. E o RP, ele permeia todas essas nuances. Ele trabalha com toda a cadeia construção. Então, um grande desafio que a tecnologia tem neste segmento é com relação à usabilidade. Por ter esse desafio de usabilidade, de velocidade, foram acontecendo várias soluções. Startups, soluções nichadas. E aí veio um outro momento. É um momento da gente se adaptar, um momento da gente integrar, um momento da gente ouvir a necessidade do cliente e dar velocidade na adaptação, na integração, culminando numa jornada e numa experiência diferente. Então, esse desafio, essa exigência mercadológica, ela está passando por todos os players geradores de soluções tecnológicas. Esse é um desafio para as incorporadoras usar tecnologia para responder esses tipos de dores. Velocidade de entrega, velocidade de adaptação, musculatura e robustez para perenidade. Ninguém faz um negócio hoje
de uma incorporação que vai ficar no mercado por um bom período com uma empresa que não tem credibilidade, que não tem compliance fiscal, que não tem inovação tecnológica, cibersegurança, todos esses contextos que os grandes players veem num grande parceiro tecnológico. Há algumas iniciativas e soluções para nos ajudar. IA pode nos ajudar repaginando a interface, regerando novos códigos. Essa experiência do usuário final, ela tem sido cada vez mais ponto de atenção para nós desenvolvedores de soluções, para que elas sejam escaláveis, para que eu atinja um cliente multilíngua, um cliente multidade, uma geração Y, Z, milênio, que consome diferente. Esse é o grande desafio dos RPs, se adaptarem para ter essa longevidade. E numa velocidade que cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente. Tem que ser muito mais simples. Já pensou se eu tivesse como no Instagram, né? Esse móvel eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu dou um like, esse eu não gostei. Então, o nosso público não está mais com aquela tela, olha, quantos metros quadrados você quer? Não, ele quer olhar o todo, ele quer navegar no ambiente, ele quer ter experiências diferentes. E tudo isso tem que estar intrinsecamente conectado na gestão do back-office, para que a empresa não tenha custos elevados, para que ela consiga transformar tecnologia em competência de metro quadrado construtivo, em competência de metro quadrado vendido, porque agora o mercado é global, né? Desafio e tanto. Desafio e tanto. Não, vários desafios. Ainda bem, né? Onde tem desafio tem oportunidade. Tá certo. Ô, Rafael, como é que um CRM especializado ele pode agregar valor à gestão de vendas para as incorporadoras? Eu acho que uma das principais desafios que a incorporação tem é aquele frio na barriga que dá o processo comercial. A gente nunca abre um plantão totalmente confiante se a gente vai ter resultado de vendas. A gente sempre está muito otimista, quase sempre, mesmo quando dá muito errado, a gente está sempre muito otimista. Então, eu acho que a primeira valor é trazer previsibilidade, né? Uma ferramenta de gestão de vendas bem configurada, com uma empresa madura no seu uso, a primeira dor, eu acho que a primeira garantia ali, a confiança, é a questão de previsibilidade. A gente tem uma clareza real da relação entre onde eu estou investindo e qual que é o retorno que esses investimentos estão me trazendo. A segunda, quando a gente tem essa clareza das informações, dos dados na nossa operação, né? A gente já sabe quantos leads eu quero ter para vender 30% até o começo da obra. A segunda é convicção dos investimentos. O mercado investe semana a semana nas ações de marketing, mas ela sempre investe com certa desconfiança, né? Porque a gente não tem certeza que aquele investimento vai trazer o resultado que a gente espera. Então, acho que essa falta de convicção, ela faz com que a gente perca muitas oportunidades. Às vezes, a gente sabe que isso aqui a gente vai investir, vai dar o retorno, não dá para ir mais ou menos, tem que ir com tudo. Só que a gente nunca vai. Poucas empresas têm essa maturidade de fazer os investimentos, porque ela sempre está navegando um pouco no escuro ali, e isso traz um certo desconforto. Então, o cara está sempre pensando se aquele investimento realmente vai dar retorno por falta dessa previsibilidade. Um terceiro fator que eu acredito que agrega muito valor é a questão de padrão de conformidade. Na mesma empresa, se você pesquisar o mesmo imóvel com 10 vendedores diferentes, com 5 gerências, você vai ter experiências completamente diferentes, inclusive na desinformação. Que não quer dizer que alguém está enganando, mas às vezes ele tem uma informação que é diferente do que o colega está falando. E isso gera muito dano de imagem para as empresas, ainda mais no mundo de hoje, totalmente conectado. Você vê uma bobagem que o cara fala aqui, em 3 dias muda todo o cenário da economia daquele cara, né, daquele ambiente. Então, acho que esse padrão de conformidade que a inteligência artificial traz. Porque hoje eu consigo colocar um robô de inteligência artificial, ele lê todas as minhas conversas e saber se alguma coisa está saindo no script. Eu consigo ler as conversas de chat, consigo ler as conversas de WhatsApp, eu consigo ouvir os áudios dos telefonemas, transformar em texto e analisar a qualidade das minhas interações no meu time. Às vezes tem empresa que tem um time com 2.000, 3.000 vendedores. Individualmente, sempre foi impossível. E sempre foi um sonho do incorporador ter um padrão na forma de atender o seu cliente, que isso vai trazer diversos benefícios para a empresa, inclusive em relação ao extrato, em relação à reputação da marca, em relação à reputação da venda. Então, acho que tem uma série de fatores. E a inteligência artificial, ela nos apoia muito nisso. E uma das nossas
demandas que a gente tem aqui dentro da companhia hoje é o uso da inteligência artificial através dos nossos clientes. Nos indicadores que a gente tem de sucesso na Senior, é o quanto os nossos clientes estão usando as ferramentas de inteligência artificial. Então, isso é um olhar muito grande que a gente acredita que a gente agrega muito valor e é uma coisa nova. E em que ponto a integração entre ERP e CRM transforma a experiência do cliente durante o processo de venda? Como essa junção facilita esse processo? Quem? Eu? Deixa eu comentar um pouco disso. Você também. Senão não está integrado. Os dois têm que falar. É super interessante quando a gente olha esse tipo de conectividade, porque a jornada não começa ali na venda. A jornada começa em criar um empreendimento que tenha as potencialidades, as características para um público específico, para uma região específica. Então, o CRM, ele começa inclusive olhando esse estudo de demanda. Onde é que eu estou vendendo mais, vendendo bem, para que lado que a economia está indo ou não está indo. Como quando eu tenho um volume de dados interessante, que é o caso do Grupo Sênior, que a gente tem segmentos do agro, segmentos da logística, a gente tem matéria-prima suficiente para gerar conteúdo integrável a esse CRM que está lá na jornada de venda, para dar mecanismo na concepção do empreendimento. Já começa por aí, a integração. Então, ela integra lá atrás. Ao longo da jornada de integração, essas conectividades de uma plataforma de relacionamento com o cliente, com um RP, ela potencializa você encontrar geograficamente clientes que você não imaginaria que teria. De repente eu estou aqui e cai uma venda de um chinês, de um japonês, ou a minha filha lá em Berlim comprando um apartamento, investindo aqui em algum lugar no Brasil. Então, isso dá escala e isso dá velocidade e consistência, porque está tudo integrado com o RP de gestão. Então, é super importante, mas no final da jornada, quando a gente vai olhando toda essa concepção do empreendimento, geração do lead, integração de venda, eu retroalimento toda essa informação e posso estudar outros conceitos, que é qual é o meu custo de aquisição de cliente. Porque se eu entrego para o meu cliente uma experiência diferente, digital, liberdade dele em qualquer lugar que esteja interagir com os processos integrados ao RP, o meu custo interno diminui. E eu posso pegar esse custo de aquisição de cliente e cruzar com outros indicadores corporativos, como o de manutenção, como é que está a qualidade do empreendimento, como o de inadimplência, como é que está a saúde da gestão da carteira. E tudo isso vai servindo de variáveis para o incorporador tomar decisões mais agressivas e mais competitivas para um próximo empreendimento, trazendo inclusive um público de recompra. Os filhos, os parentes, porque a experiência foi interessante. E sobrando, dando mais liberdade, mais tempo pro incorporador fazer o que ele tem que fazer. Pensar no negócio dele, dormir tranquilo, ter criatividade de criar empreendimentos com características para públicos diferentes. Então, essa integração de RP com essa experiência de se relacionar com os clientes, ela sendo única, está aí o porquê que nós resolvemos acelerar e comprar a IP na Box, né? Para trazer todo esse know-how, acoplando a esse motor de dados, a esse motor de gestão, para entregar para o cliente essa relevância e esse valor. Ô, Rafael, você que disse que olha muito para a venda, que tem a ver com a sua experiência, é alguma questão que você queira adicionar ao que o Marcelo falou? Hoje, assim, quem não é do setor, às vezes não conhece, hoje você tem um processo de relação entre o corretor de imóveis, né, a cadeia comercial e o consumidor. Aí, uma vez que ele faz o fechamento do negócio, isso vai para uma outra área, que é uma área que a gente chama de secretaria, ou suporte comercial, que aí é como se eu cadastrasse o cliente para ver o que ele quer comprar, depois eu cadastrasse o cliente para rodar o contrato, e depois eu cadastro o cliente num outro sistema para ver assistência técnica, para fazer a vistoria, fazer a entrega de chave. Então, você imagina a complexidade disso. E eu falo que a gente às vezes não sabe o que é o nosso cliente, porque a gente perde essas informações no meio do caminho. A hora que você unifica tudo isso, e a integração com a RP, ela permite isso, eu chamo de fluxo contínuo da jornada. Então, o cara entrou lá no site da incorporadora, tá comigo.
ele vem rodando todo esse processo, a hora que ele compra, bate no RP, que ele vai virar um recebível para a incorporadora. Isso mantém com a gente uma visão unificada do cliente. Então, acho que essa visão unificada do cliente é o que essa integração mais desejada pelo segmento, e a gente consegue hoje fazer isso porque a gente está todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. A outra, acho que é a questão da velocidade também. Você consegue abrir novos horizontes, até fortalecendo aqui o que o Marcelo comentou, o fato de estar integrado na parte financeira da incorporadora, eu posso fazer um contrato online, eu posso fazer a venda através do corretor, mas eu não preciso formalizar a venda sem usar a internet. Eu posso te mandar um link, você na sua casa, no domingo, às 23h59, você preenche os dados dos seus dados pessoais. Você coloca o seu rosto. Eu tenho reconhecimento facial, eu rodo o contrato online, você paga um Pix da gente, a gente faz isso integrado no RP e você está feito. Você nunca compraria imóvel às 23h59 no domingo, sem estar fisicamente no plantão. Uhum. Então, essa integração com a RP, ela abre para a incorporadora novos horizontes. A gente transforma o negócio da incorporadora num processo de comércio eletrônico, né? Eu uso o corretor para ir lá vender para o cliente, o corretor no final do dia fala assim, olha, vai com esse link para casa, se você quiser, você preenche seus dados, você escolhe a autoridade, escolhe a forma de pagamento e você paga a entrada e você paga o pagamento feito. Então, se o casal está em dúvida, o corretor tem mais uma ferramenta para poder fazer o processo da venda, fora desse horário da transação. E isso vem acontecendo, essa integração e as tecnologias integradas permitem essa ampliação de horizonte, que eu falo que uma incorporadora ela pode vender imóvel 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí foi o que o Marcelo falou, acessando clientes. Escala. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, você não precisa ter um colaborador para fazer a famosa conciliação bancária, porque é tudo online. Pix para lá, o advento da tecnologia nos permite isso. Aí, o que é o bacana? Aquele profissional que estaria fazendo um processo operacional, ele vai se relacionar. Ele vai olhar para aquele cliente, não acredito que às 11h30 você estava comprando um imóvel da gente. Que alegria, que não sei do que. Então, a gente não quer ter tecnologia para se distanciar do cliente. Muito pelo contrário. A gente quer automatizar o que deve ser automatizado para que sobre tempo da gente tratar o cliente com todo o carinho que ele merece como humano. Como Investir gente. esse tempo em relacionamento, Investir que é em tudo, relacionamento, que é tudo. Mas não é aquele relacionamento também, bolt, e-mail para lá, e-mail para cá. É gente, é aquela... Eu tive uma experiência recente, no último evento que eu fiz, que um incorporador comentou comigo, assim, Marcelo, olha, nós resolvemos quebrar as regras. Então, um cliente, quando ele compra uma unidade, ele é o nosso patrão. A obra é dele, o imóvel é dele. Por que ele tem que me ligar e eu tenho que agendar uma visita na obra para a semana que vem? A alegria dele era poder estar passando em frente ao empreendimento, com a família, assim, ó, vamos olhar o nosso sonho, como é que ele está? Vamos entrar na obra, vamos ver como é que está ficando o nosso apartamento. Quem nunca quer fazer isso? Então, ele colocou todas as visitas, a qualquer momento que o cliente chegar, ele pode visitar. E aí, por reconhecimento facial, por N experiências digitais dentro do empreendimento, ele já registra que o cliente visitou. Ele não precisa que o cliente abra um chamado para registrar a visita. Então, mudou totalmente como ele respeita a experiência do cliente. Legal, né? Agiliza muitos processos e facilita a vida de todo mundo, né? Do cliente, Beleza. Encanta. incorporadora, realmente. E como é que vocês enxergam, o que vocês veem daqui para frente como impacto dessa integração no futuro da incorporação imobiliária? O que vem por aí? Agora você pergunta. Isso assim, já está acontecendo, né? A Senior, além de ter, né, os NBs, ter o CRM, também tem uma parceria, tem uma sociedade, né, com a BTG, até o Marcelo. A JV, né? A JV, com a BTG Pactual. E o que eu acredito que acho que a médio e longo prazo, hoje o modelo de análise de crédito incorporador, ele é muito simples, mas o fato dele ter dados de uma certa forma até um pouco deficitário, muitas vezes faz o incorporador ter que pagar muito caro no risco desse dinheiro, né? Uma vez que tem mais risco, que eu tenho menos informação. A assimetria ou a falta de informação me gera risco, e esse risco eu tenho que precificar, e precifico para cima na hora que eu estou dando crédito numa operação financeira. Um dos maiores desafios quando você faz um business plan para fazer uma operação financeira do lado da incorporadora é a previsão de vendas. Né? A gente é bom de obra, calcula os custos, mesmo assim ainda dá uma escorregada aqui ali, mas a previsão de vendas é sempre uma coisa muito... 2 vendas esse mês, 3 esse mês, porque isso impacta o quê? No fluxo de caixa. Isso impacta na exposição de caixa, isso impacta na taxa de retorno. Então, quando a gente faz uma operação de crédito, muitas vezes a gente está olhando muito para trás.
como que esse incorporador se comportou nos últimos 10 anos? E aí, com base no passado, a gente analisa o crédito daquela incorporadora, a saúde financeira e faz uma operação. O que essa integração nos permite que a gente vai construir isso junto com os incorporadores? Como é que eu olho mais para o futuro? Então, a gente continua olhando para o passado, porque o passado é importante numa operação financeira, que são valores relativamente significativos, mas a gente começa a olhar o que o CRM me dá de informação da capacidade de distribuição do produto. Porque todo empreendimento, o sucesso do empreendimento depende da velocidade sobre a oferta. Eu preciso vender rápido, eu preciso ter um prazo certo de eu vender o empreendimento para ele ser um sucesso, para ele dar uma taxa de retorno alta. Como que a gente usa mais tecnologia? Como a gente usa esses dados mais integrados para ter um forecast, para ter uma previsibilidade e essa previsibilidade gerar uma operação financeira muito melhor para o meu incorporador? E aí a gente vem analisando isso também. Então, acho que essa integração, a parte financeira com previsibilidade do futuro, a Hipnobox olha muito mais para o futuro, que começa a geração de demanda e toda essa operação casada dessa visão unificada. Eu acho que um fator relevante dessa integração é como que a gente olha isso no futuro. Eu acho que eu acredito que no futuro a análise financeira para as operações do incorporador vai ser muito diferente. E uma outra parte, a unificação da informação. Hoje as informações são muito soltas, muito unificadas. Muitas vezes uma operação de crédito chega a demorar 6 meses para o incorporador. Ele perde negócios por conta dessa falta de informação centralizada, essa extração da informação. O banco, quando faz uma operação financeira, ele pede uma série de elementos para analisar aquele crédito, analisar aquela operação. Quanto mais informação a gente colocar no mesmo lugar, fica mais fácil para o incorporador fazer essa informação, ter acesso à informação, e esse processo unificado também dá mais qualidade de informação. Então, acredito que essa integração vem forte aí nesse lado. Isso aí. Pegando até uma fala, né, do nosso primeiro bloco hoje aqui no Incorpora, o Rubens comentou que nós precisamos aprender, e a Abraim, que faz um papel maravilhoso nesses últimos 10 anos, tem feito, que a união faz a força. Se nós nos juntarmos cada vez mais, e a tecnologia possibilita isso, veja bem, há um volume de informação que ele é diferencial para cada incorporador. Mas há outros volumes que eles podem ser compartilhados e que ajudam a tomada de decisão e um fortalecimento coletivo do segmento. Por exemplo, uma projeção de novos lançamentos para os próximos 3 anos. Dá para a gente tirar gargalos de mão de obra previstos, dá para tirar gargalos da matéria-prima, produção de alguma coisa, problemas que a gente já teve no passado. Né? Se a gente for para o mundo da incorporação e trouxermos o que o Rafa comentou, né, com a JV, com o BTG, minimizar, diminuir esse risco de análise de crédito, porque a gente tem toda a gestão do recebível, eu consigo ser mais competitivo com geração de funding, com os fundos, dar mais capacidade financeira para novos empreendimentos e ainda assim, olhando para esse pool de gestão de carteira, previsibilidade, como diz o Rafa, de distrato, ou seja, 2 movimentos que estamos fazendo. Resolvido essa tecnologia de processos e de integração, agora nós estamos olhando para a cadeia de todo o segmento e pegando todo esse data mine, toda essa gestão de dados e olhando como que nós, do segmento, como que a Abraim, que olha para esse pool de informação e cria essa conexão, cria essa força. Então é RP Bank para melhorar tanto a parte de transações de pagamentos, recebentes e funding e gestão de informação, dados. Uma questão para vocês dois agora, aproveitando esse momento, a Senior que adquiriu a Hipnobox, o que vocês esperam para 2025? Queria ouvir a visão de cada um de vocês que agora estão juntos, mas que têm experiências, trajetórias diferentes, enfim, cada um tem aí a sua trajetória. Vocês podem compartilhar alguma coisa com a gente, seja da Senior, seja do mercado como um todo, baseando em toda essa questão tecnológica, todas essas facilidades que vocês relataram aqui pra gente. Eu de novo, né? Você foi o segundo, agora eu vou de novo. Olha, vem aí um ano, vou usar aqui, né? Vai lá, todo ano é desafiador, mas como diz o Eli, da Cirela ali, eu vou trabalhar de dia e de noite, vou levantar segunda-feira trabalhando, eu sou um cara muito otimista. Mas veja bem, nós começamos 2024
com um cenário de queda de juros. Então, todo mundo começa alegre. E, realmente, a taxa de juros atrapalha o movimento do mercado imobiliário. E nós estamos terminando 2024 com um cenário de voltar, de fato, já aconteceu na última revisão do Copom, a taxa de juros. Então, a gente tem uma tendência de ter um 2025 mais desafiador com juros altos. Mais um motivo para sermos mais competentes, estarmos mais unidos como incorporadores, para analisarmos as tendências. Então, mais um motivo para ter um bom CRM para ajudar a vender, um bom CRM conectado a ERP para minimizar custos, para ser mais competitivo. E do ponto de vista sênior, a nossa estratégia agora é nos desafiarmos a sermos grandes e velozes, porque nós temos vários hubs de desenvolvimentos, seja na Hipnobox, seja na Mega, no UAU, e esses players que estão digerindo e gerando tecnologias vão agora olhar para um único segmento com uma única sinergia e vão produzir mais rápido. Então, eu vejo um mercado com desafios e eu vejo a tecnologia chegando e trazendo tudo isso com mais suporte para não ter essa queda nossa de potenciais quedas de venda. Bom, eu acho que o ano de 2025, o ano de 2024 tem um fator interessante, né? Por mais que nós estávamos estimando uma baixa de juros e não aconteceu, juros pelo contrário, né? Recentemente teve um aumento, nós também tivemos recordes de vendas no mercado. A contrariedade disso. Aonde que a gente acho que pega essa contrariedade? Quanto que um cenário futuro às vezes nos criam uma certa criatividade para olhar para dentro de casa e falar assim, já que está mais duro lá fora, o que a gente pode fazer melhor da porta para dentro? Então, esse ano é o ano que a Hipnobox cresceu, o Grupo Sênior cresceu, porque as empresas vêm demandando projetos que a tecnologia apoia na questão de aumento de produtividade. O que é produtividade? Fazer mais com menos. A gente vem 14 anos seguidos, um ano após o ano, fazendo mais com menos no setor, em todos os aspectos, né? Na obra, nas questões financeiras, nas questões operacionais. E esse ano de 2025, de novo, é o ano que a gente vai ter que fazer mais com menos. E não necessariamente fazer mais com menos, eu acho que agora começa um processo de não só de integração de sistemas, mas de integrações estratégicas. Esse final de 2024, começa muito dos planejamentos dos nossos clientes para olhando para 2025. A gente, dentro da área de tecnologia, teve uma mudança de alguns anos para cá, pelo menos olhando a minha parte, que é mais parte de performance, CRM, vendas, que é começar a ter o CFO buscando essa reunião, o presidente buscando essa reunião, conselheiros indicando a gente para conversar dentro das incorporadoras num olhar muito mais estratégico. Antes, a demanda de CRM era uma demanda operacional. Alguém do marketing, um analista de TI cuidavam desses assuntos. Hoje, o assunto de CRM, o assunto de geração de demanda é sobre vender mais rápido, é sobre vender melhor, é sobre melhorar a produtividade. Eu acho que a agenda dos CEOs, dos líderes das incorporadoras para 2025 vem numa agenda novamente muito forte em como que aumenta a produtividade e a tecnologia com certeza é um parceiro isso em todos os setores de alavancagem no nosso segmento. É isso aí. Tá legal. Muito boa essa conversa. Vocês trouxeram aí um panorama de como está o mercado imobiliário nessa questão de agilidade, de mudança de relacionamento com o cliente, o que a tecnologia, os novos recursos, inteligência artificial podem trazer para o mercado. Agradeço demais a participação do Marcelo e do Rafael. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Agradecemos. Obrigado. Até a próxima. Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.